I gather I'm required to start the proceedings. Can I just say what a privilege it is to be here, to be recognized by one of the oldest universities in Europe. When you compare it to my own university, where I graduated and worked for much of my career, 1290 doesn't really compare with 1840, does it? You stand out a long way in front. But again, you also precede us in pharmacy. When I looked at your details, the interest that your country had in pharmacy precedes ours by many years. But again, in England, we started again, like the university, about 1840. And again, that was the start of a recognition of pharmacy as, in fact, as an academic subject in England anyway. It didn't proceed all that rapidly as an academic subject. When I went to university in England in 1955, I graduated in 1958, there were only 100 graduates in the whole of the UK. Most of them took a qualification that allowed them to practice as pharmacy, but they were not graduates. Therefore, the science had really not started to be such. And of course, this did start after the 60s. When I started at my teaching career in the early 60s, we really had to make a difference to the approach to pharmacy, because pharmacy had changed. When I started dispensing in the village pharmacy, 80% of the prescriptions were made in the shop. And we made them in the back of the shop and dispensed them to the willing patients. When I started my apprenticeship in hospital, there was less of that. There were many more drugs that were not made, but we still made our own mixtures, our own lotions, our own creams, our ointments, our eye drops and injections, and they were still made in the pharmacy department of the hospital. But that changed with the therapeutic revolution, with the increase in the number of drugs that were highly toxic, that required only very small doses and required careful production. And we changed into an industrial subject from that point on, and dispensing became the dispensing of medicines. And that, as I was part of coming out of my postgraduate career and starting as a teacher. And I was fortunate that it did start at that time. It provided us with the need to understand much better the physical and chemical properties of the drugs. If you were going to change a chemical into something that a patient could take, you needed to know how it could be processed, how it could be presented to the patient, and how it would work. So it became recognized that the way it was presented and given to the patient, the way it was made, to ensure that every tablet that a person took, every injection that they got, was what it should be. And that really started the science of this area. It, in my mind, realized that we weren't a separate entity, we were part of the general science. I've worked with colleagues in mechanical engineering, in chemical engineering, and in physics, realizing that the properties of our materials in terms of processing were just another chemical. The pharmacologists, of course, their chemicals, they classified it by the way they act. But I had a long discussion and battles with my pharmacology colleagues. They didn't seem to appreciate that how the drug acted on the body was not associated with its physical properties. They say, we should be able to classify on drug action. I said, no, how it acts on the body is a different matter. So this led me into my career of trying to understand how we could process drugs properly and safely in effective medicines that people could take, and eventually into understanding what happened to them when administered. It's amazing, even in the 2000,
many of the medics were still saying, oh, it didn't matter how it was taken, it didn't matter whether it was an injection, whether it was a tablet or whether it was a capsule. But it does, and how the body reacts to the dosage form is equally important to how it reacts to the drug. To make sure the drug works, it's got to be presented in the correct manner. And that is going on more and more now. It's developed into the science of drug targeting. But of course, none of this, I think, could have taken place in my lifetime without other developments, the development of computers. I did my PhD in the calculations of statistics. It took me 3 weeks by hand to calculate these. I think you would do them now in about 3 hours on a mobile phone. And that has been a big change in the system. But also, of course, I think the other big change has been communications through the email, but through travel. Again, I remember that going to Australia in the 60s took 5 weeks by boat. My son lives in Australia, and he's home in 24 hours. And I can speak to him on Skype. I see more of him now than when he was in England. It's a big change. And I think the change in joining the European Union, in that we, again, appreciated that if we worked together and exchanged views in science, we would progress much more rapidly. And I think this is an important message and should be taken on in the future, because we do need this cooperation and collaboration to get forward. I'm very grateful that I was in this generation. I think somewhere about 50% of my postgraduates came not from England, but from other countries, including Portugal. And I really do dedicate appreciate my honour being given to them for all the help they gave me in ensuring that we could produce results that I think did, I hope, made an impact on the world. Thank you very much. Magnífico Reitor Cancelário, Senhor Diretor da Faculdade de Farmácia, Senhores Membros do Conselho Geral, Digníssimas Autoridades Civis, Militares e Académicas, Senhores Doutores, Senhores Assistentes e Investigadores, Senhores Estudantes, Senhores Funcionários, Senhoras e Senhores. Dear Professor Newton, I should apologize for this speech in Portuguese. It is my turn now to speak a language you do not understand, except for some odd word. However, the ceremony is ancestral and must be followed to the letter. These are the ways of the University of Coimbra,
recently recognized by UNESCO as World Heritage. This is a way with more than 700 years, and it should be kept as it is in name of the good tradition. Nevertheless, I promise you that will be given a translation to warrant that only the true will be claimed. Welcome to Coimbra. A Sala Grande dos Atos desta Universidade, desde há poucos dias Património Mundial da Humanidade, está hoje particularmente engalanada para a cerimónia do que constitui, indubitavelmente, um grande ato desta secular instituição, presenciada pelos doutores e por tão distinta teia, e apadrinhada pela professora doutora Maria Luísa Campeão Vaz de Sá e Melo. Arriscamos querer demonstrar uma evidência clamando a grandiosidade da Universidade de Coimbra. Não se releva necessária esta apresentação, porque ela faz parte do nosso património, do património da humanidade. Os testemunhos da magnitude da sua docência e da investigação que projeta no mundo científico, de diferentes saberes, demonstra que, honrando o passado, se soube construir o futuro. Surgem daqui responsabilidades acrescidas pelas quais um trabalho coletivo de gerações tem sabido pugnar. Esta Sala Grande dos Atos foi, ao longo da história, palco das mais sublimes orações de sapiência, de outros discursos e elevadas provas académicas. Mas tem sido também palco da assunção de humildade, de reconhecer os méritos de terceiros, de lhes dar eco e, de algum modo, retribuir, homenageando, o que inúmeras figuras nacionais e internacionais fazem ou fizeram no domínio das ciências, das humanísticas, das artes, da política. Aqui se acolheram, como doutores desta universidade, grandes vultos. Com maior ou menor fulgor mediático, foram abraçados por este claustro doutoral, por força da convicção das suas ideias, das artes que deram ao mundo, das descobertas científicas que tratam do corpo, saram a alma ou sublimam o espírito. Honraram-se os homenageados, mas honrou-se a Universidade por incluir nos seus pergaminhos doutorais o nome de tão elevadas figuras. E, em breve, acrescentaremos a essa lista John Michael Newton, nome indissoluvelmente ligado às ciências farmacêuticas e que hoje, na teia, se apresenta como doutorando. Não é, porém, a primeira vez que se encontra neste espaço. Como examinador externo, tivemos já o privilégio de receber o professor Newton nesta sala, à semelhança de diversas universidades inglesas e outras, como o Trinity College da Irlanda, Otago da Nova Zelândia, Penang da Malásia ou National University de Singapura, onde também John Newton teve a responsabilidade principal de arguência. Tal como não é única esta sua experiência como doutorando em similar cerimónia. Assim foi, quando em 1995 foi galardoado com a mais alta distinção da Universidade da Uppsala, na Suécia, com o doutoramento honoris causa que hoje aqui se requer por Coimbra. Coube-me, por desígnio do Conselho Científico da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, e que muito me honra, apresentar a personalidade que hoje homenageamos. Receio, contudo, pela palidez da oratória face ao brilho do candidato. Difícil é, de facto, a missão de, em tempo adequado, selecionar aspectos relevantes que sublinhem a razão de tão elevada distinção. Não fora a vastidão curricular que permite que qualquer seleção seja sempre um elevado marco identitário da sua obra, a tarefa seria impossível. Não sendo o caso, o resultado será fatalmente redutor. O professor John Michael Newton, Emeritus Professor da School of Pharmacy, University of London, Reino Unido, e Honorary Professor do Department of Mechanical Engineering da University College of London, transporta consigo uma vivência e conhecimento perfilhados em todo o mundo. Ora, é justamente nesta notável simbiose de conhecimento e reconhecimento que se revela um dos principais marcos da investigação do professor Newton. Conceber a ciência de um modo profundamente interligado,
mostrando ao mundo as vantagens de não investigar de forma estanque, fatiada, sem conexão e também, muitas vezes, desligada da realidade. Este mérito foi realçado por uma das revistas científicas mais conceituadas das ciências farmacêuticas, o International Journal of Pharmaceutics, que em 2001 publicou uma edição especial dedicada ao professor Newton, e onde os 16 artigos científicos que a convite nela foram publicados demonstra eloquentemente a influência da sua contribuição para a sinergia do conhecimento científico. Esta visão estruturada da ciência e a clarividência das suas sugestões justificam que tenha sido membro de pleno direito de relevantes comitês universitários no Reino Unido, incluindo o University of London Board of Studies in Pharmacy, a London Academic Advisory Board in Medicine e a Mechanical Engineering Board da University College of London. O tributo que a Universidade de Coimbra hoje lhe presta enaltece o candidato, mas seguramente também a projeta muito para além das fronteiras europeias. A escola que o professor Newton criou permite que hoje, em cerca de 20 países dos 5 continentes, se evoque a sua obra. As 72 teses de doutoramento que orientou não advêm da teia cosmopolita de Londres, mas da universalidade científica estruturada na sua investigação, verdadeiramente outstanding em qualidade e âmbito. Hoje, muitos daqueles que tiveram o privilégio de se doutorar sob a sua orientação são professores em diversas universidades, geograficamente tão perto como Lisboa, ou em locais tão variados como a Malásia, Jordânia, Grécia, Arábia Saudita, Israel, Islândia, Chile, Suécia e, por maioria de razão, o Reino Unido. Não esqueçamos, nesta curta listagem, a nossa própria universidade. Percorrer o caminho da sua carreira científica permite-nos seguir uma lógica de investigação, desde a avaliação fundamental ao desenvolvimento piloto, à experimentação in vivo e à transferência tecnológica. E creiam que estamos perante um trajeto convidativo e estimulante. A pertinência e a relevância de estudos de propriedades fundamentais dos materiais lançaram as bases para uma focalização na ação mecânica e no comportamento dinâmico de misturas de pós. Estava, então, em colaboração com o professor Peter Stanley, a ser pioneiro no desenvolvimento de uma metodologia analítica que veio a ser posteriormente adotada pela farmacopeia europeia. Quando hoje, por rotina, na indústria farmacêutica, se procede à determinação da dureza de formas farmacêuticas sólidas orais, compreende-se o significado do seu resultado para a aferição de outras importantes propriedades físico-químicas de comprimidos. Desconhecem-se muitos, certamente, que se está a seguir um ensaio pela primeira vez proposto em 1969 pelo professor Newton. O impacto deste trabalho a nível académico abriu uma nova dimensão no entendimento do comportamento de compactos e da tecnologia de compressão. Sublinhe-se, en passant, que mencionamos um dos trabalhos mais citados em revistas científicas da área das ciências farmacêuticas, com 553 citações. O estudo de características básicas revelou-se crucial para o entendimento do comportamento de formas farmacêuticas e aspectos muitas vezes ignorados passaram a ser abordados. Poderíamos mencionar vários exemplos, mas a análise da influência do tamanho de partícula das substâncias ativas e de excipientes na libertação de fármacos será certamente o mais relevante. Estes estudos, iniciados pelo professor Newton em 1980, vieram a estar consagrados na Guideline ICH, que suporta o desenvolvimento farmacêutico estruturado. Do extenso trabalho na área das formas sólidas, evoluiu para as tecnologias de libertação controlada de fármacos, sistemas monolíticos e inovação em sistemas multipartícula, em particular nas áreas da extrusão e da esferonização. Neste contexto, todos os aspectos, desde a reologia de pastas, às propriedades mecânicas de extrudatos e à discussão científica da sua estrutura, forma e relevo, foram extensivamente avaliados. Qualquer centro de investigação
da área reconhece estes trabalhos e claramente os identifica com a equipe do professor Newton. Era, porém, importante maximizar o efeito terapêutico, direcionando os fármacos ao seu local de ação. Há cerca de 20 anos, a libertação colónica ganhava nova dimensão científica com os trabalhos de alguns dos seus doutorandos, como Milošević, em 93, Liang Shuiwei, em 96 e Li Xiu, em 97. Estabeleciam-se as bases científicas do desenvolvimento destas formas farmacêuticas inovadoras. Monitorizando o movimento destes sistemas no trato gastrointestinal, permitiu-se conhecer o seu comportamento in vivo, otimizar a cedência, limitar eventuais efeitos indesejáveis e avaliar a farmacocinética das substâncias nelas incorporadas. Propuseram-se assim, pela primeira vez, ensaios de gama-cintigrafia e impedância tomográfica para a avaliação do trajeto de pellets em organismos vivos e, em particular, no homem. E também a chamada Quantified Maximum Entropy para desenho cinético. Os trabalhos de Devereux em 87, Yen em 90, Kurz em 92 e Bazit em 99, sob a sua orientação, aportaram resultados relevantes traduzidos em diversas patentes, cujo interesse comercial foi desde logo assumido pela indústria farmacêutica. Por evidente associação tecnológica, os estudos de encapsulação de pós e partículas revelam-se pertinentes para a prossecução daqueles trabalhos. No entanto, a natureza complexa dos materiais a encapsular e a sua relação com a tecnologia envolvida resultam em problemas cotidianos da indústria farmacêutica. A Capsugel, líder mundial na tecnologia de cápsulas, tem hoje disponível para os seus clientes, em regime de transferência tecnológica, o designado Expert System for the Development of Powder-Filled into Hard Gelatin Capsules. Criada em 1996 por uma equipe dirigida pelo professor Newton, corresponde a um verdadeiro ícone do que pode e deve ser a criação de tecnologia e a sua transferência para o mundo empresarial. Contando com a colaboração dos professores Ashida, da Universidade de Kyoto, no Japão, e Augsburger, da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, a tecnologia desenvolvida pelo professor Newton na Universidade de Londres está hoje em utilização pela indústria farmacêutica. Não esqueçamos aqui o elevado contributo dado pela doutora Freedom Podjek, a quem endereçamos um particular voto de recuperação. A excepcional capacidade de trabalho, inteligência e conhecimento marcaram de forma indelével a atividade científica recente do professor Newton. Foi dela o editorial do número especial do International Journal of Pharmaceutics, a que já aludimos. E deste lugar e dia privilegiados, agradecemos o avivar de memória de alguns traços marcantes do homenageado. Sobram, pois, provas da intensa atividade científica que marcou a sua vida universitária. Num tempo em que não se corria desenfreadamente em busca de rankings, índices de impacto ou número de publicações, num tempo em que estas decorriam da normal atividade científica, foi autor de cerca de 350 artigos em revistas peer-reviewed. Traço marcante foi o de procurar sinergias em áreas de conhecimento diferenciados. Abandonava-se a publicação exclusiva numa área científica estanque e introduziam-se conceitos da física moderna, da engenharia, da estatística, da biofarmácia e da medicina. Revelava-se como nonsense produzir ciência em fascículos, ignorando os seus pares de áreas aparentemente desligadas. Esta prática foi consubstanciada enquanto desempenhou funções de Editor-Chief do International Journal of Pharmaceutics, onde logrou remover a má prática da ciência fraca publicada na forma de artigos, assegurando a sua revisão por experts de várias áreas do saber. O resultado foi o substancial aumento do nível de publicação nesta revista, que detém hoje um dos mais elevados índices de impacto da área da tecnologia farmacêutica. A mesma prática é seguida por outras revistas cujo editorial board integrou: Drug Development and Industrial Pharmacy, European Journal of Pharmacy and Biopharmaceutics,
Pharmaceutical Technology and Powder Technology. Podemos afirmar que, a par de outras figuras relevantes, o professor Newton contribuiu indubitavelmente para aquilo que é hoje o padrão das ciências farmacêuticas modernas. Uma ciência transversal que cativa para o seu núcleo central variadas áreas do conhecimento. Foi por isso um privilégio para o Centro de Estudos Farmacêuticos que tenha pertencido à sua comissão externa de acompanhamento. Aos 78 anos de idade, o professor Newton continua a inovar e os últimos trabalhos que tem orientado pretendem garantir a administração oral de fármacos hidroinsolúveis e de baixa permeabilidade, através da inclusão de sistemas autoemulsionáveis integrados em pellets. Permite-se assim um aumento considerável da biodisponibilidade, o que, para aquele tipo de fármacos, constitui sempre um problema de difícil resolução. O professor Newton nasceu em Leigh, Lancashire, Reino Unido, em 26 de dezembro de 1935. Obteve o grau de Bachelor in Pharmacy pela School of Pharmacy, University of London, em 1958, e doutorou-se em 1962 pela Universidade de Nottingham. Ocupou sucessivamente as funções de Senior Lecturer in Pharmaceutics na Sunderland Technical College, Lecturer in Pharmacy, University of Manchester, Senior Research Scientist na Lilly Research Center, Lecturer in Pharmacy, University of Nottingham, Professor of Pharmaceutics no Chelsea College, University of London e Professor of Pharmaceutics and Head of Department, School of Pharmacy, University of London, entre 1984 e 2001, data da sua jubilação. 12 anos envolvidos, a Universidade de Londres mantém vivo o reconhecimento daquele que foi um dos seus mais brilhantes académicos, tal como mantém as universidades de Helsínquia, Münster e Uppsala, onde, durante mais de uma década, foi professor convidado. A sua carreira académica foi sempre objeto de admiração pelos seus pares. Figurar como conferencista convidado em universidades, sociedades científicas e empresas farmacêuticas no Reino Unido e em vários países, nomeadamente Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Holanda, Itália, Grécia, Japão, Malásia, Noruega, Portugal, Singapura, Suécia e Suíça, é seguramente um reconhecimento internacional de elevado mérito. Quem, na docência universitária, no desenvolvimento de formas farmacêuticas ou na sua produção e controle, cruza aqui o domínio da tecnologia farmacêutica, conhece a obra, traduzida no legado bibliográfico com que nos tem presenteado. Aqui, e porque estamos nesta universidade, não podemos deixar de recordar, in memoriam, o trabalho soberano em prol de objetivos semelhantes e da dignificação das ciências farmacêuticas. Refiro-me, obviamente, ao professor António Pinho de Brojo, e estou certo de que todos os que tiveram o privilégio de o conhecer concordarão com esta singela homenagem. A Universidade, no sentido lato do termo, foi palco de investigação aplicada, da transmissão do conhecimento, mas também, muito claramente, da ligação do professor Newton ao tecido empresarial. O caráter prático da investigação permitiu que as 14 patentes de que é detentor passassem para o mundo real. A transferência do conhecimento gerado, prática tantas vezes arredada das academias, levou a que fosse consultor em vários domínios industriais, nomeadamente em empresas farmacêuticas, como a AstraZeneca na Suécia, Sienna-Mid, GlaxoSmithKline, Norgine, Ron Poulenc Rohrer, Wellcome Foundation e Takeda Europa no Reino Unido, Merck Sharp & Dohme na Alemanha, SmithKline Beechman nos Estados Unidos e Whiteley Durham na Irlanda. A empresas de desenvolvimento aplicado, Pantheon e Procter & Gamble no Reino Unido. Empresas de produção de excipientes, Capsugel na Suíça, FMC nos Estados Unidos, Shell Malásia. E empresas de equipamentos tecnológicos como a Bosch e a Glatt na Alemanha. Desta infatigável atividade, compreende-se, pois, que o trabalho do professor Newton seja distinguido com conceituados prémios. Fellow da Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, em 1979,
Harrison Memorial Medal da Royal Pharmaceutical Society, em 96, e Fellow da School of Pharmacy, University of London, em 2000. Para além destes, cumpre evidenciar a Distinguished Lectureship, concedida em março de 1997 pela Nagai Foundation, no Japão, que confirmou a universalidade da sua carreira, cimentando a enorme notoriedade de que já dispunha. Mas, para além de todo o historial científico, da latitude da sua influência e do conhecimento que transmitiu a tantas gerações, sublinham-se as suas qualidades humanas. Quem um dia teve o privilégio de trabalhar sob a sua orientação, refere-se ao professor Newton com um misto de admiração e de respeito. Permitam-me que, no meu caso, acrescente amizade. O seu modo afável, a perspicácia das suas sugestões, o conhecimento profundo dos temas, a procura da inovação, são rasgos distintivos da sua personalidade. Enquanto Head of the Pharmaceutical Department da School of Pharmacy, University of London, a abertura desta escola ao exterior foi notável, criando-se um cosmos muito particular, onde, sob uma atmosfera cordial, se lançavam as sementes de parcerias científicas sólidas. Iniciava-se então o intercâmbio de estudantes de pós-graduação, constituindo-se hoje a comunidade portuguesa, e perdoem-me os colegas das outras universidades, em particular a de Coimbra, uma das maiores em número e das mais reconhecidas. Desde a década de 90, que rumaram àquela faculdade várias dezenas de estudantes portugueses. Não só por sua supervisão direta, mas muito pela sua responsabilidade em ter franqueado as portas daquela instituição às universidades portuguesas. Quem hoje visitar a Universidade de Londres encontrará provas evidentes de uma velha e renovada aliança. É importante, porém, reconhecer que se iniciou também aqui o caminho inverso e tantas vezes difícil com universidades inglesas, mediante a aceitação pela Faculdade de Farmácia de estudantes dali oriundos, criando-se um verdadeiro mecanismo de intercâmbio. Na ciência como na vida, o professor Newton é um maratonista, prova em que, na verdade, participou por diversas vezes. Mas se abandonou já esta exigente prova, na vida como na ciência, continua hoje a ser um fellow walker, atividade que salienta as suas capacidades de introspeção e de comunicação. Em breves minutos, quisemos dar a conhecer as principais linhas curriculares do professor John Michael Newton. Faltou-nos certamente o dom da palavra e a adequada adjetivação e o necessário distanciamento crítico. Mais do que a singeleza do texto, está a garantia das razões subjacentes a esta propositura. E essa é dada por quem de Direito, a decana da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, professora doutora Maria Luísa Vaz Steimel. Seria deselegante da minha parte tecer aqui os comentários abonatórios que me cruzam o pensamento. Essa tarefa está muito melhor outorgada à doutora Maria Manuel Silva. Perdoe-me, no entanto, que saliento o empenho com que no presente conduz a sua investigação, a abnegação que sempre demonstrou nas causas em que se empenhou, e não esqueçamos aqui o débito da Faculdade de Farmácia e da Universidade de Coimbra, por sermos o nosso central da Rede Nacional de Espectroscopia de Massa, e a frontalidade com que assume as suas posições. E quão bem lhe assenta esta tarefa, tanto mais que ela própria experienciou a Universidade de Londres quando, em 1979, ali concluiu o seu doutoramento. Só lamento não ser transmissível o brilho que deu a idêntica intervenção quando, em 1990, foi oradora no primeiro doutoramento honoris causa proposto pela Faculdade de Farmácia. Este discurso teria sido bem mais cativante. Excelentíssimo Reitor Cancelário da Universidade de Coimbra, é para a Faculdade de Farmácia desta Universidade um enorme orgulho poder contar com o professor John Michael Newton entre os seus doutores. Pelo que se afirmou, pela fiança depositada pela sua apresentante, pelo seu percurso académico e científico, mas, sobretudo, pelo que impulsionou e pelo que fez que se impulsionasse pelas ciências farmacêuticas, solicitamos que lhe sejam outorgadas as insígnias doutorais desta Universidade.
Magnífico reitor. Magnífico reitor da Universidade de Coimbra, senhor diretor da Faculdade de Farmácia, senhores membros do Conselho Geral, digníssimas autoridades civis, militares e académicas, senhores doutores, senhores assistentes e investigadores, senhores estudantes, senhores funcionários, senhoras e senhores. A Faculdade de Farmácia convocou a comunidade universitária à sala dos grandes atos. Os sinos da torre setecentista ecoam na cidade, a charamela entremeia os gestos e as palavras com a sua música, as insígnias doutorais cobrem de cor o cortejo lento da Biblioteca Joanina aos cadeirais da outrora Sala do Trono. Hoje é dia de festa na nossa universidade, a Universidade do Sonho e da Tradição, da Irreverência e da Saudade, de Coimbra e do mundo. Fomos chamados a esta cerimónia para prestar homenagem ao nome grande da ciência, John Michael Newton, professor emérito de Tecnologia Farmacêutica da Universidade de Londres. Temos diante de nós um descobridor de novas abordagens à libertação controlada de fármacos. E se descobridor é o homenageado hoje, também o país de onde vem e o país que o acolhe usam o mesmo epíteto. São povos de descobridores, de navegadores, exploradores, globalizadores. Portugal e Inglaterra cruzaram os seus destinos em muitos momentos da história, em alianças diplomáticas das mais antigas, tratados comerciais, divisões do mundo, casamentos frutuosos como aquele ocorrido em 1387, quase 100 anos após a fundação da nossa universidade, entre Dom João I e Dona Filipa de Lencastre. Os seus filhos viajaram, estudaram, rodearam-se de sábios judeus, cristãos e árabes. Ousaram sonhar e inauguraram a época mais gloriosa da história de Portugal. Nesta centenária amizade entre os dois países, importa referir a cooperação científica, a qual tem uma forte implantação na Universidade de Coimbra, sobretudo nas áreas das ciências exatas, das ciências naturais e das ciências da saúde. Com efeito, muitos dos membros desta universidade, como a própria apresentante do novo doutor e o orador que me precedeu, encontraram no Reino Unido escolas de excelência que influenciaram definitivamente os seus percursos. O Grupo de Coimbra, uma associação de universidades europeias de Coimbra a Istambul, incluindo as universidades mais prestigiadas do Reino Unido, como Cambridge, Oxford, entre outras, dá a expressão atual à vontade de estreitar cooperações científicas e culturais entre diferentes academias. E quantos de nós não têm uma imensa gratidão a um mestre de outra nacionalidade que o acolheu e lhe disponibilizou toda a sua sabedoria? A ciência tem a marca indelével da universalidade, da generosidade e da fraternidade. A ciência almeja o progresso humanizado, fundado no conhecimento, na criatividade e na ética. A ciência ambiciona um mundo harmonioso e sustentável, em que a injustiça e o sofrimento são minimizados. Se nesta cerimónia plena de tradição a celebramos com palavras, cores e sons, estamos a celebrar o melhor que a humanidade augura e estamos a reunir hoje, aqui, passado e futuro, exemplo e inspiração. Neste tempo de encruzilhadas, de resistência e de interrogação, para não dizer de angústia, este encontro em torno de um grande homem da ciência vem lembrar-nos que a profícua transmissão de conhecimento, a investigação científica e a inovação tecnológica são elementos indispensáveis na construção de uma sociedade preparada para o futuro. A Universidade de Coimbra acolhe no seu claustro o Dr. John Michael Newton, um distinto investigador das ciências farmacêuticas, cujos méritos legitimadores desta honra doutoral foram apresentados pelo meu colega Dr. João José Sousa. Dita a praxis que o ilustre doutorando se faça acompanhar de um apresentante
que, pela sua qualidade académica, seja fiador idóneo da excelência do novo doutor. É, pois, para mim motivo de regozijo que John Michael Newton tenha como apresentante nesta solene ocasião Maria Luísa Campeão Fernandes Vaz de Sá e Melo, professora catedrática da Faculdade de Farmácia, docente e investigadora na área da Química Farmacêutica. Sinto-me especialmente grata por proferir o elogio da doutora Luísa Sá e Melo, minha insigne professora de diversas disciplinas durante a licenciatura, minha orientadora de doutoramento e, acima de tudo, uma referência para mim de trabalho, rigor, devoção à universidade, com qualidades humanas e intelectuais que sempre mereceram a minha admiração. Com as suas raízes familiares em Tomar e no Sabugal, a doutora Luísa Sá e Melo matricula-se em 1962 na Escola de Farmácia desta universidade, onde obtém o bacharelato, prosseguindo os estudos na Universidade do Porto, onde obtém a licenciatura em 1967. Os méritos obtidos enquanto estudante levam-na a dar os primeiros passos na investigação científica, na qualidade de bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian, sob orientação do Dr. Francisco Carvalho Guerra, no pioneiro Centro de Investigação em Biologia Experimental da Universidade do Porto. O convite para lecionar na recém-criada Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra traz-la em 1969 de volta a esta cidade, onde percorre todos os patamares da carreira académica. Após breve colaboração nas disciplinas ministradas no Laboratório de Galénica, sob orientação do saudoso Dr. António Pinho de Brojo, passa a integrar o corpo docente do Laboratório de Química Farmacêutica, iniciando trabalho de investigação em Química de Esteroides, sob orientação do Dr. André Campos Neves. E porquê esteroides? Estas moléculas, derivadas do ciclopentano peridrofenantreno, revelavam-se estruturas químicas fascinantes. Então, como agora, as suas reatividades químicas, as suas atividades biológicas e as suas relações estrutura-atividade intrigavam químicos e biólogos. Novos corticosteroides, hormonas e anti-hormonas eram descobertos, enriquecendo o arsenal terapêutico. Carlo Gerassi sintetizara o primeiro contraceptivo oral, dando origem a um encontro único entre ciência e civilização e alterando de forma definitiva o funcionamento da sociedade ocidental. O Dr. André Campos Neves investigara a síntese parcial da aldosterona, uma hormona do córtex suprarrenal, sob orientação do eminente cientista inglês Sir Derek Barton, Prémio Nobel da Química, em 1969. Um momento de grande alegria na longa carreira académica do Dr. Campos Neves foi, sem dúvida, o encómio que proferiu nesta sala ao Dr. Derek Barton por ocasião do seu doutoramento honoris causa em 1971. Também nessa ocasião, acorreram à teia da Sala dos Grandes Atos discípulos do homenageado, investigadores da área da química orgânica espalhados por diversas universidades portuguesas. Um outro discípulo, o escocês Alastair Ian Scott, um dos químicos mais brilhantes da sua geração, viria a ser doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra em 1990, apresentado pelo Dr. Campos Neves e elogiado pela apresentante de hoje. A investigação em esteroides, iniciada pelo Dr. André Campos Neves, era, pois, a escolha natural. Em 1974, a doutora Luísa Sá e Melo ruma à Universidade de Londres a fim de estudar novas estratégias e métodos de síntese de esteroides biologicamente ativos, sob orientação de David Kirk, um prestigiado químico de esteroides. Obtém o grau of Doctor of Philosophy em Química pela Universidade de Londres em 1979 e, no mesmo ano, obtém a equivalência ao doutoramento em Farmácia na especialidade de Química Farmacêutica pela Universidade de Coimbra. A doutora Luísa Sá e Melo assume então o cargo de professora auxiliar. Nesses anos de abertura ao mundo, de modernização e de esperança, a Faculdade de Farmácia, pela mão do Dr. António Pinho de Brojo, empreende a reforma do ensino farmacêutico. Enquanto docente apostado em renovar a oferta letiva, em modernizá-la e colocá-la ao nível das melhores escolas da Europa, assume a implementação de novas disciplinas e de novos conteúdos programáticos. Exímia professora, as suas aulas de Química Farmacêutica, de Síntese Química e Enzimática, de Química Farmacêutica Avançada,
são pautadas pelo rigor e pela atualidade, pelo estímulo constante da curiosidade, pelo verdadeiro gosto de ensinar, não permitindo que a profundidade dos seus conhecimentos seja obstáculo à lógica cristalina da química. O seu contributo fundamental para a criação de 2 novos segundos ciclos na Faculdade de Farmácia, um mestrado em Design e Desenvolvimento de Fármacos e um mestrado em Química Farmacêutica Industrial, muito enriqueceu a oferta pedagógica desta universidade. Continua, ainda hoje, a criar de raiz novas unidades curriculares com as temáticas mais atuais, sempre com a preocupação de abrir aos estudantes novas perspectivas sobre o futuro da química farmacêutica, com as novas metodologias de descoberta de fármacos, com as novas abordagens com vista à aproximação entre química e biologia. Recuando aos anos 80, a investigação científica começa a dar os primeiros passos na Faculdade de Farmácia, como aliás no nosso país. O novo corpo docente do Laboratório de Química Farmacêutica, altamente motivado para desenvolver atividade científica a par da intensa atividade docente, inicia um ciclo de investigação na área dos esteroides e, ao longo de 2 décadas, sob a sua orientação, o Laboratório de Química Farmacêutica dá corpo a um conjunto de trabalhos de elevado valor, publicados nas melhores revistas científicas internacionais de química orgânica e farmacêutica. A descoberta de moléculas bioativas por otimização estrutural do esqueleto esteroide ocupam parte do seu grupo de investigação. Neste âmbito, a síntese de inibidores da aromatase com atividade no cancro da mama constitui a sua primeira aproximação entre estrutura química e alvo biológico. O foco da sua atenção direciona-se também ao estudo de novos processos e de novas reações no campo da química de esteroides, nomeadamente a utilização de tecnologias de ultrassons e de biocatálise a par da catálise heterogénea. Com elementos do Laboratório de Química Farmacêutica, participa na fundação da Sociedade Europeia de Sonoquímica e dá os primeiros passos no estabelecimento de colaborações internacionais que conduziram à participação do seu grupo em programas COST e de Capital Humano e Mobilidade da União Europeia. Os êxitos alcançados granjearam reconhecimento, sedimentando dentro de portas uma área de especialização que ainda hoje continua a ser produtiva e afirmando o seu grupo como uma referência nacional e internacional na área dos esteroides. Estudiosa incansável, dotada de uma enorme curiosidade intelectual, a doutora Luísa Saia Melo acompanhou o seu tempo e empreendeu novos projetos de investigação à luz da moderna concepção de química terapêutica, resultante da extraordinária evolução da biologia molecular nas últimas décadas. O processo da descoberta de fármacos passa a ser determinado pela estrutura do alvo, pela doença específica ou pela via metabólica perturbada. A este propósito, vale a pena citá-la na oração de sapiência que aqui proferiu por ocasião da abertura solene das aulas em 2008. A química terapêutica é uma área intensamente multidisciplinar que, ao visar a descoberta e o desenvolvimento de novos fármacos, tem como objetivo último o enriquecimento do arsenal terapêutico com novos medicamentos, de forma a proporcionar o bem-estar e a saúde do homem. Para tal, reúnem-se num esforço concertado a química, a biologia, a bioquímica, a química computacional e a biologia computacional, a farmacologia e a toxicologia. Assim, a importância que os métodos computacionais assumem na descoberta de fármacos levam-na a estabelecer na última década parcerias internacionais com cientistas de topo em bioinformática e química computacional, possibilitando a integração dessas metodologias na investigação da Faculdade de Farmácia e uma formação de vanguarda aos nossos estudantes. O seu interesse pelos derivados oxigenados do colesterol, que até há poucos anos eram considerados meros produtos do seu metabolismo, leva a estabelecer novas colaborações dentro da faculdade e a iniciar em 2004 um projeto de investigação em que uma enorme diversidade estrutural obtida por semissíntese a partir de matérias-primas naturais pretende responder à questão: terão os oxiesteróis potencial terapêutico como antitumorais? Os resultados obtidos foram publicados nas melhores revistas de química medicinal e tiveram reconhecimento dos seus pares. A exemplo disso, cito o convite para organizar em Coimbra o 4º Encontro Internacional de Oxiesteróis, que reunirá no próximo ano investigadores de todo o mundo dedicados ao estudo destas moléculas intrigantes. A malária
uma doença infecciosa devastadora que assola muitos países subdesenvolvidos, constitui atualmente o foco da sua atenção. Na verdade, a atividade antimalárica dos compostos esteroides é praticamente desconhecida. Em colaboração com grupos portugueses de excelência na área da malária, a doutora Luísa Saimel propôs-se a explorar essa atividade. Os resultados preliminares obtidos e um estudo de cuidado das relações estrutura-atividade dos compostos mais potentes levaram-na a empreender a síntese de uma nova biblioteca de esteroides num projeto que a entusiasma neste momento. A doutora Luísa Saimel pode, com toda a justiça, atribuir-se um papel central na afirmação da química terapêutica no nosso país. Foi das primeiras professoras desta área, foi impulsionadora da criação do Grupo de Química Terapêutica da Sociedade Portuguesa de Química e primeira presidente deste grupo, fundado em 2007. Nessa qualidade, concretizou a integração do grupo português na Federação Europeia de Química Medicinal e preparou a candidatura de Portugal à organização do International Symposium on Medicinal Chemistry, a principal reunião científica europeia da área da química medicinal, que terá lugar em 2014 em Lisboa. Em 2010, organizou o segundo Encontro Nacional de Química Terapêutica, um encontro científico de grande qualidade que reuniu em Coimbra investigadores portugueses e estrangeiros sob os auspícios da Sociedade Portuguesa de Química. A sua obra pedagógica e científica encontra-se espelhada nas publicações de topo de que é autora, nas conferências que proferiu, nas provas de mestrado, de doutoramento e de agregação que arguiu, nos estudantes de mestrado e de doutoramento que orientou. Acima de tudo, nas sementes que lançou para o futuro. A par das atividades de ensino e de investigação, a doutora Luísa Saimel tem uma notável dedicação à estrutura organizativa da Faculdade de Farmácia. No longo caminho trilhado, integrou a Assembleia de Representantes, a Assembleia da Universidade, o Senado da Universidade, o Conselho Pedagógico, o Conselho Diretivo, a Comissão Interuniversitária da Reforma do Ensino Farmacêutico. Ocupou os cargos de diretora do Laboratório de Química Farmacêutica, coordenadora científica do Centro de Estudos Farmacêuticos e presidente do Conselho Científico da Faculdade de Farmácia. O rigor e a dedicação são o timbre mais marcante do seu percurso. Com outros professores da sua geração, que tinham em comum o ideal de colocar a Faculdade de Farmácia ao nível das melhores escolas do mundo, muito contribuiu para a modernização da faculdade, para a elevação do seu reconhecimento nacional e internacional e para a preparação dos seus docentes. Essa geração de professores pode hoje orgulhar-se, pois temos uma faculdade que produz uma investigação multidisciplinar e de vanguarda, publicada nas melhores revistas científicas e translacionada em patentes e aplicações tecnológicas. Nesta cerimónia de atribuição do grau de doutor honoris causa, temos perante o claustro um solicitante da área da tecnologia farmacêutica e uma apresentante da área da química farmacêutica. Nunca como hoje, as diversas áreas científicas que concorrem para a descoberta e o desenvolvimento de fármacos tiveram tanta necessidade de conciliar interesses, metodologias e até linguagens. Na prestigiada publicação Drug Discovery Today, de março deste ano, o oncologista inglês Jason Kettle analisava as estratégias mais eficazes para desenvolver fármacos para os novos alvos biológicos que surgem a um ritmo difícil de acompanhar pela química. A par da necessidade de alargar o espaço químico, através da descoberta de produtos naturais e da síntese orientada para a diversidade, bem como do desenvolvimento de novos modelos de doença, concluía que será necessário investir nos sistemas de libertação de fármacos, como forma de não limitar o espaço químico às regras de Lipinski. Reconhecia desta forma o diálogo entre química medicinal e tecnologia farmacêutica, ou seja, entre novas moléculas e novos medicamentos, como fundamental para o progresso da oferta terapêutica. Magnífico reitor, minhas senhoras, meus senhores. Percursos diferentes, singulares, mais ou menos longos, mais ou menos ricos, são transportados por cada um de nós até este claustro. Percursos modelados pelo trabalho, pelo caráter, pela inteligência e até por esse fator extrínseco e inexpugnável que é a sorte. Todos sabemos que a vida,
comandada pelo sonho, é uma aventura, uma curta viagem por um mundo belo e complexo. Por mais que se viaje, por mais que se observe, por mais que se estude, haverá sempre mundos desconhecidos para lá das fronteiras do nosso conhecimento. E quanto a nós, seremos sempre corpúsculos insignificantes num cosmos em movimento, como Terence Malick tão bem retratou no seu filme A Árvore da Vida. É para mim certo que, pertencendo a uma estrutura organizativa secular, com a missão fundamental de ensinar e de investigar, do infinitamente grande ao infinitamente pequeno, do inorgânico ao humano, somos resgatados da condição de meros corpúsculos, ao mesmo tempo que nos sentimos humildemente gratos por essa pertença. Nas palavras de Fernando Pessoa, escritas na língua do novo doutor, "We pass and dream, earth smiles, virtue is rare. Age, duty, gods wait on our conscious bliss. Hope for the best and for the worst prepare. The sum of proposed wisdom speaks in this." Magnífico reitor, John Michael Newton, ritualmente solicitante, tem o aval de uma personalidade de inegável mérito, com toda uma vida dedicada à universidade. Rogo, pois, que lhe seja outorgado o grau de doutor honoris causa, um ato de justiça que muito enriquece a Universidade de Coimbra. Quid petis? Requiem Dr. Salvus et Claria Amatia Apollo. Ego
Ioannis Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva, iuius almae conimrigensis Academiae rector, creo te doctorem preclara pharmacia facultatis, in nomine et autoritate iusdem Academiae. Et comitu clarissimo Domino Doctori Francisco Josefo Batista Veiga, patrono tuo, ut insignis doctoralibus decore.
tot, tantesque, beneficiis, ergo me voluntatis.